Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda noite da 13ª semana de Biblioteconomia, aqui da ECA. O que eu ia falar? Não sei. À noite hoje a gente vai contar com o Bibliolab da Júlia Lopes e uma mesa chamada Me Formei Agora. A gente vai começar os trabalhos com a Júlia, eu vou falar um pouquinho sobre ela, e ela vai sentar aqui para se apresentar. Lembrando que fiquem até o final, porque tem sorteios de tudo isso, tem coffee e tem recados muito importantes que vocês têm que ouvir. Bom, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, agora é hora de compreender mais para temer menos. Caminhos entre a tecnologia da informação e a biblioteconomia. A Júlia é graduanda em biblioteconomia aqui pela ECA. Ela estudou na Mastertech. Atualmente pesquisa sobre inteligência artificial. Ela é integrante e produtora cultural associada ao grupo de teatro aberto da ECA. Desenvolveu o projeto da graduação, sendo representante discente em 2018 e participando de comissões para a organização de eventos acadêmicos. Ela atualmente é estagiária no Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya e Revista CPC. Né? Então, sejam bem-vindos. Palmas para a Júlia, pessoal. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão presentes e também ao convite feito pela comissão por contar um pouco sobre a minha experiência ao longo desse ano na... Acho que vou ter que sim. Você passa, por favor? Obrigada. Tá. Bom, então eu vou contar um pouco sobre a minha experiência ao longo desse ano com a tecnologia e um pouco sobre a minha iniciação científica. Bom, então, meu nome é Júlia Lopes, eu estou no 2º ano de Biblioteconomia aqui pelo Departamento de Informação e Cultura. E estou um pouco nervosa, desculpa. Mas eu gostaria primeiramente de falar sobre as mulheres na tecnologia, porque ao longo desse ano eu tive contato com a Camila e a Iana, que estão na imagem, porque elas me incentivaram, assim como incentivam outras pessoas e jovens na tecnologia, porque eu tenho muito a relação próxima do teatro e essa vivência. E ao longo do meu primeiro ano de graduação, eu tinha muito contato com a museologia, então minha pesquisa mesmo na área acadêmica estava voltada mais para as artes e para a museologia. E aí, ao longo desse ano, eu resolvi que eu poderia programar, e então eu busquei me aprimorar mais nessas habilidades de tecnologia, de programação, porque é algo que eu entendo muito como uma ligação da biblioteconomia, só que o curso em si não tem essa formação mais prática. Então, eu busquei cursos que me profissionalizassem nesse sentido da tecnologia e mais voltado à ciência da informação, para agregar os conhecimentos entre as duas áreas. Então, primeiramente, ao longo desse ano, eu realizei essa oficina, que foi realizada no MASP, e foi um final de semana, sábado e domingo. E foi onde eu tive a introdução da programação, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, foi uma oficina que fez parte da programação do museu, e foi gratuito. Então, no sábado e domingo, a gente desenvolveu tanto a parte teórica quanto a prática, e eu aprendi HTML e CSS, e a gente fez uma aplicação na web sobre a Alina Bobardi. Então, em seguida, eu vou contar um pouco a minha trajetória na Mastertech, porque a Camila Schutt, como eu já citei, ela que fundou essa startup. E essa startup é uma escola de educação
mais voltada para as ferramentas tecnológicas, tanto formação profissional quanto para jovens. Então, eu participei da Estação Hack, que é um projeto desenvolvido em parceria com o Facebook. Como que funciona? Eu vou contar um pouco. Tem a Estação Hack em si, é um final de semana, sábado e domingo, de manhã e de tarde. Então, eu fiz o cadastro e fui selecionada entre 100 alunos. Tem uma faixa etária de idade. E lá a gente também foi passado HTML, CSS e o básico do JavaScript. Tipo, o básico foi o introdutório mesmo. E posteriormente a isso, eu realizei, junto aos demais, a gente realizou umas provas, umas gincanas, tudo em grupo também, teve a parte individual. E após isso, eu fui selecionada para a Academia Mastertech, que o Facebook paga uma bolsa de estudo que dá continuidade a esse projeto da Estação Hack. Então, durante um mês, quase um mês e meio, eu tive aulas todas de segunda a sexta, e cada semana a gente aprendia alguma habilidade. Por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, Python, são linguagens de programação, e também toda a parte do desenvolvimento na web. Então, e no final do curso da Academia Mastertech, a gente desenvolve uma aplicação na web, que é um projeto em grupo, e apresenta um pitch para empresários e para os colegas. Bom, e aí aqui eu trouxe um pouco para vocês uma síntese da minha fala em si, né? Porque eu percebo muito a ligação entre a tecnologia e a biblioteconomia, que antes, para mim, se alguém falasse que eu ia aprender a programar, eu ia rir, porque eu sou muito mais voltada para o teatro, então eu não tinha essa formação, não gostava muito de matemática, não tinha essa formação antes de entrar na academia. E aí, com o curso, eu fui desenvolvendo mais interesse mesmo em aprender a não apenas utilizar as ferramentas tipo o Instagram, Facebook, mas realmente a entender e tentar pensar em como essas habilidades podem agregar tanto no meu conhecimento acadêmico quanto no profissional. Então, aqui eu trouxe um pouco... o verde é o que eu aprendi ao longo do curso. E aqui eu trouxe um pouco as áreas de atuação que a gente estuda, um bibliotecário estuda dentro da universidade. E eu coloquei biblioteconomia progressista para introduzir um pouco sobre o que eu pesquiso. Porque quando eu falo que pesquiso sobre inteligência artificial, as pessoas, né, têm um pouco de receio, não entendem no primeiro momento. E aí eu vou explicar um pouco para vocês em que contexto eu estudo inteligência artificial e por que aprender a programar fez sentido, né? Bom, então, ao longo desse ano, além do curso que além dos cursos que eu fiz para realmente aprender a fazer aquilo na prática, para implementar e poder saber criar um site sozinha ou outras coisas, eu decidi, desde o primeiro semestre, a dar andamento na parte mais teórica assim, do curso, né? A iniciação científica. Então, vou falar brevemente que esse é o título do meu projeto. E ele está ainda no começo, mas ele tenta fazer essa relação mais entre o campo da tecnologia e da biblioteconomia, mais especificamente da biblioteconomia progressista, que é uma parte social. É uma biblioteconomia social mais voltada para as questões dos direitos humanos e feminismo, ativismo. Então, eu quis juntar esses campos para tentar entender como que a inteligência artificial e a tecnologia, hoje em dia, vem se consolidando junto com a atuação do profissional bibliotecário e pensar essas relações de direitos humanos, feminismo,
porque, né, o momento político, ele me faz refletir bastante todos os dias a questão do profissional. Então, eu fui em busca de fundamentar essas dúvidas e questões que eu tenho numa iniciação científica. Bom, e aí aqui eu trouxe algumas referências sobre o que eu abordei, para quem tiver mais interesse na biblioteconomia progressista, tem a tese, o TCC da Maiara, que foi onde eu conheci mais a biblioteconomia progressista, que eu venho pesquisando, e também tem uma matéria que a Camila Schutt escreveu, que, como eu disse, ela é uma das atuantes assim no mercado tecnológico, uma das mulheres em São Paulo que desenvolveu vários projetos que eu acho que são bem interessantes. Tanto é que fiz parte da Estação Hack e também segui essa linha de pesquisa. Bom, e aí eu fecho com a frase da Marie: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é a hora de compreender mais para temer menos, porque antes eu tinha muito essa questão de impossível aprender a programar ou tecnologia só para os homens, matemática, isso, aquilo. E que é possível a gente aprender outras áreas e tentar expandir, né? Não ficar apenas sobre... Porque na biblioteconomia, eu percebo que aqui nas aulas fica muito a questão das ontologias, dos softwares, da catalogação. Então, eu quis aprender as habilidades necessárias para realmente entender o outro lado e tentar conversar com as duas áreas. E é isso, obrigada. Agora eu abro para as perguntas. Quem vai ser o primeiro? Ou primeira, né? A Gleice. Foi, assim, muito... Não sei se foi penoso para você aprender a programar, como foi... Não sei, que a gente já conversou, acho, tipo, sobre essas coisas de programar, e eu lembro que, assim, a gente tem esse receio de ir mesmo, né? E aí eu quero saber como foi entrar nessa... Enfim, é isso. Obrigada pela pergunta. Bom, realmente, para mim que faço teatro há mais de 4 anos e tinha essa mentalidade sou de humanas, né? Foi um processo que eu enxergo que demorou bastante. Tanto é que eu só fui decidir entrar nesse campo esse ano, né? No primeiro semestre. E foi a partir da Camila Schutt que eu comecei a seguir ela no Instagram, e ela sempre postava. Então, quanto mais eu escutava falar, não, é possível mulheres aprender a programar, é possível, você pode aprender, eu tive mais essa coragem de, não, eu vou aprender, porque antes mesmo de fazer esses cursos presenciais, eu tentava pela internet, pelo videoaula e tudo mais, mas só quando eu estava ali, realmente... Por isso que eu trouxe a oficina da programaria. Quando você tem outras pessoas te apoiando, outras mulheres, faz muito mais sentido. E, claro, dá para aprender a programar pelo computador em casa, mas eu acho que faz toda a diferença eu estar lá com outras pessoas, com grupos. Foi muito sofrido, tipo, no curso da Estação Hack que eu fiz, que foi um mês, cada semana um surto diferente, mas no final foi muito gratificante aprender. Acho que respondi. Obrigada. Próximo, ou próxima, ou próxime, né? Não fiquem acanhados. Vou perguntar, hein?
Ninguém quer fazer uma pergunta para a Júlia? Ai, que bom. Vamos, gente, tem tempo ainda. Oi. Eu fiquei interessada em saber um pouco mais sobre a questão da inteligência artificial. Seu trabalho vai ser sobre a inteligência artificial também. E como que alguns exemplos ou como você acredita que vai se aplicar no trabalho do bibliotecário. Tá. Bom, eu não trouxe muito a questão da inteligência artificial, porque eu desenvolvi bastante no projeto em si, e eu quis compartilhar mais essas vivências, mas, bom, o meu projeto em si tem muito mais da inteligência artificial do que a questão da biblioteconomia progressista, porque isso eu já venho desenvolvendo desde o primeiro semestre desse ano. Então, eu busquei muitos artigos sobre a inteligência artificial, muito voltado não para o campo da biblioteconomia, mas mais voltado para o campo da TI, da inteligência, da tecnologia. Então, também foi necessário eu entender o que a prática, né, como que eles conversam, para realmente tentar unir as áreas. E, realmente, eu acho que é complicado a minha pesquisa, mas ela está no início, então ela tenta realmente fazer essas ligações, ver até em que medida a inteligência artificial se encaixa ou não. E eu percebo que é muito próximo. Eu poderia... Eu não lembro agora um exemplo específico, mas tem vários na minha bibliografia, se você tiver interesse, eu posso te passar, que eu vou citando autores, né, que explicam um pouco melhor sobre a inteligência artificial. Uma delas é a Dora Kaufmann, que já estudou aqui na ECA, mas pós-doutorado na ECA, e agora ela está fazendo pós-doutorado na filosofia, e ela fala bastante sobre essas questões da inteligência artificial, porque quando você fala estudo inteligência artificial, a pessoa quer saber na prática, né? Tipo, qual a linguagem, tipo, é um robô, o que faz. E também, mas a minha pesquisa é mais voltada para o teórico, é mais voltado por... certo, a inteligência artificial foi implementada em um caso específico e, por exemplo, isso privilegia quem criou. Foi uma mulher ou foi um cara dos Estados Unidos, branco. Então, é mais nesse sentido da sociologia, das ciências sociais aplicadas do que propriamente da TI. E aí, como está no início, agora que eu estou fazendo essas questões, esse levantamento bibliográfico para entender separadamente cada conceito. Então, eu venho já peguei a inteligência artificial, tipo, o que a IBM fala sobre a inteligência artificial, o que a biblioteconomia fala sobre a biblioteconomia progressista, literatura de feminismo, para entender realmente as principais falas, né? Os percussores que cunharam o termo e, posteriormente, fazer essas relações. Obrigada pela pergunta. Alguém quer fazer a última pergunta? Sim, não? Então a gente vai encerrar a mesa. Brincadeira. Aí todo mundo vai sair correndo atrás da Júlia, pedir dicas. Então é isso. A gente vai encerrar o Bibliolab com a Júlia. Palmas para ela. Maravilhosa. Gente, antes de ir para a mesa principal da noite, a gente tem 2 recados. As editoras Expressão Popular e 34 estão vendendo alguns livros aqui. A 34 no saguão principal e a Boitempo também, mas é escondido assim. E a Expressão Popular está aqui no primeiro andar. Então, as editoras estão oferecendo 30% de desconto, porque se vocês tiverem aquele livro que vocês querem muito comprar e não quer esperar até a festa do livro, pode comprar. Aí os parceiros voltam no que vem para apoiar a semana.
E amanhã, a nossa mesa principal de amanhã, que é sobre museu, arquivologia e biblioteconomia, está super lotada. Não cabe aqui. É legal. Vamos dar palmas, né? Brincadeira. Viu? Parabéns. A galera lotou. E a gente tentou subir para o Paulo Emílio, mas também está lotado lá, tem outra coisa. A gente vai oferecer amanhã a mesa no CJE, no auditório. Como? Freitas Nobre. Todo mundo que está cadastrado na mesa de amanhã recebeu um comunicado sobre mudança de local. E não fiquem com medo, vocês vão se perder, quem não conhece muito a ECA, que a gente vai estar aqui na porta, orientando, levando vocês até lá. Então, não tem desculpa para não chegar. E é isso, e eu vou dar outro recado também, vou encerrar tudo. A gente está vendendo a rifa de um Kindle 10ª geração, com luz, Paperwhite. Não, Paperwhite é mais caro. É o 10ª geração. Verdade, gente. A rifa custa só apenas R$5, a gente vai sortear na sexta-feira. Quem sabe, quem quer ganhar um Kindle aqui, ó. Ele está ali dentro, não é um tijolo, é um Kindle mesmo. Tem gente que não está acreditando que é um Kindle. Então, quem não comprou ainda, ou quem quer comprar mais um número, compra lá na frente, dá para passar no cartão também. Então, não tem desculpa. Várias vezes. E várias vezes, gente, não. 12 vezes, sem juros. Qual é o outro recado, Luma? Por enquanto é só. Agora, eu vou iniciar a apresentação dos nossos convidados maravilhosos da nossa mesa principal. Eu vou falar quem é a pessoa. A pessoa senta aqui, eu apresento, vocês batem palma, apresento outro, tá? Não deixem eu pagar mico. Então, a mesa se chama Me Formei Agora. Mercado de trabalho e caminhos após a faculdade. Essa mesa é legal porque no começo do ano, a gente fez um formulário pedindo dicas de temas. E esse tema apareceu lá algumas vezes. Então, a gente falou assim, vamos falar sobre isso, né? Então, a proposta da mesa é trazer 3 pessoas que têm perfis diversos e representam 3 das faculdades que ofertam o curso de Bíblia aqui na capital. No caso, a ECA, a FESP e a Unify. Eu ia falar claretiano. A ideia da mesa é explorar as diferentes trajetórias e percepções da área depois da faculdade, a fim de refletir sobre os períodos de estágio e o mercado de trabalho ao final da graduação. A mesa, então, objetiva auxiliar os graduandos em reta final, tipo eu, no final do curso, para pensar e refletir sobre o mercado de trabalho depois da graduação e os períodos de estágio. E quem está no primeiro ano também, né, gente? É legal ver a galera lá se formando. É possível se formar. Então, não jubilem. Então, vamos chamar primeiro... Deixa eu virar. O Gabriel Justino. Ele é formado em Biblioteconomia pela FESP, em 2018. Está recém saído do forno. Ele foi auxiliar na Mediateca da Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP. E, atualmente, ele é auxiliar de biblioteca na FECAP. Atuou como vice-presidente do Centro Acadêmico de Biblioteconomia Rubens Borba de Moraes, lá da FESP. E, no ano de 2018, iniciou com seus colegas um movimento chamado Em Foco, para repensar a área da biblioteconomia e fortalecer as entidades representantes da classe. Com vocês, Gabriel Justino. Escolha o melhor. Próximo. Na verdade, é próxima. Alexandra Xavier do Egito. Ela cursou biblioteconomia pelo Centro Universitário Unify e letras pela Universidade Mackenzie, com aperfeiçoamento em gestão cultural pelo SESC. Realizou cursos de mediação de leitura e contação de histórias nos sistemas municipais e estaduais de bibliotecas. Atua como auxiliar-chefe de biblioteca na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, onde desenvolve projetos de mediação de leitura, contação de histórias e clube de leitura desde 2013. Entre março e junho de 2019, colaborou com a implantação da biblioteca comunitária do coletivo Viela 4, na Zona Norte. É uma das idealizadoras do projeto voluntário Encontros e Leituras, realizado na cidade de Carapicuíba. Com vocês, Alexandra. Palmas! E, para fechar, Alisson Alves. Ele é formado em Biblioteconomia pela ECA USP, também acabou de sair do forno. Foi estagiário na Biblioteca Brasiliana, Guita José Mindlin. Atuou também no Coral USP.
Lá na BBM, ele trabalhou durante 2 anos e, logo depois, estagiou no escritório de advocacia Ulloa e Canto Advogados, onde hoje assume o cargo de bibliotecário, realizando todas as tarefas processuais, técnicas e administrativas, bem como a supervisão de demais serviços realizados para e pela biblioteca. Com vocês, o Alisson. Fiquei com essa missão. Dá um jeitinho, faz uma rejeição, dá tudo certo. Já tudo certo. Mas por incomodar, tava nessa BDD. Pode ir lá. Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sou Gabriel Justino, então vou dividir minha apresentação em 2 partes. Falando um pouco da minha trajetória na FESP, porque eu acho muito importante, porque foi o que me fez fazer algumas coisas hoje enquanto profissional. E aí depois eu falo um pouquinho de como foi minha experiência na Sala São Paulo e também como está sendo a minha experiência lá na FECAP. Então vamos lá. Então, tudo começou com o Centro Acadêmico Rubens Borba de Moraes, que estava desativado na FESP fazia uns 4 anos. Então, queríamos reestruturar de novo e ter voz dentro da faculdade para falar: ei, nós estamos aqui, nós somos de biblioteconomia, nós existimos, nós temos demandas também. E conseguimos reativar, fizemos a eleição e tivemos algumas vitórias. Essa daqui foi a chapa vencedora. Foi uma luta muito grande para conseguir construir esse centro acadêmico de novo, reconstruir. Eu não sei como é aqui na USP, como é que vocês... Não tem, gente. Vamos lá, a gente ajuda, não tem problema não, vamos lá. Tá falando de centro acadêmico, a gente tá ali, né? E foi bem complicado recriar, porque pegar estatuto de novo, encontrar as pessoas que fundaram um centro acadêmico. Então foi uma luta muito gostosa de ter sido feita e ter inspirado os alunos. Então foi uma luta duras penas, mas conseguimos reativar o nosso centro acadêmico lá na FESP para dar voz de novo à biblioteconomia lá na FESP. Então, o que nós conseguimos? Foi 1 ano de gestão, era 1 ano que nós assumimos, e conseguimos organizar a FESP, que organizava a Semana de Bíblia. Então essa responsabilidade passou para o centro acadêmico. Então nós conseguíamos escutar a voz dos alunos e falar o que eles queriam para a semana, porque muitas vezes a FESP que decidia. Então, eu quero biblioteca escolar e biblioteca universitária. Então, às vezes, ficava só nessa, de biblioteca escolar, biblioteca universitária, biblioteca escolar, biblioteca universitária. Então, tentar mudar um pouco, falar, olha, existem outros caminhos que nós podemos seguir dentro da biblioteconomia, além de biblioteca escolar, biblioteca universitária, né? Então mostrar que nós podemos trabalhar com várias coisas. Então, trazer palestras que podem falar, olha, o bibliotecário ele trabalha com informação, com competência informacional, então nós podemos organizar a parte de indexação de sites, a organização da informação de um site, nós podemos trabalhar com tudo que está relacionado com a informação e que, de certa forma, nós precisamos organizar aquilo, né? Então, isso foi uma das nossas vitórias da Semana de Biblioteconomia. Unir os alunos é uma luta muito difícil, né? Sempre eu não sei como é nas outras faculdades, porque a gente só ouve falar. Então, isso não é só dos alunos de Bíblia, eu acho que isso é um perfil da classe em geral, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, foi uma luta também muito grande, mas foi muito bom. Foi muito bom porque nós conseguimos unir matutino e noturno, tanto que a nossa chapa era composta por alunos de todos os anos da faculdade e de todos os semestres, e de noturno, matutino. Então foi uma coisa muito gostosa. Tanto que no ano seguinte nós conseguimos recepcionar os alunos novos de biblioteconomia e falar, olha, bem-vindos, esse é o curso de biblioteconomia, porque quando eu cheguei lá não existia isso.
Então, conseguimos unir os alunos. Isso foi uma grande vitória, porque é uma batalha árdua ter uma sala unida, uma classe unida, em todos os sentidos, de classe, de colegas, de sala de aula e de classe mesmo, quando eu falo de bibliotecários. Então, vocês que vão se formar agora, é uma coisa que eu advogo para que nós venhamos ser unidos. Se a nossa classe ela não se unir, gente, então tchau biblioteconomia, porque a gente precisa ter uma voz. A gente só vai ter voz se a nossa classe for unida. Agora, com vários grupos e um fala uma coisa, outro fala outra, a gente não tem uma representatividade, né? Então, isso é uma coisa que nós devemos pensar. Não adianta esperar o outro fazer. Nós precisamos fazer. Aquele negócio, né? Eu não posso deixar para minha colega fazer. Então, por que eu posso falar com a minha colega e vamos fazer, nós vamos fazer juntos. Eu acho que isso é uma coisa que nós devemos pensar enquanto bibliotecários. E aí, uma das vitórias também que nós não tínhamos é criar um drive de escambo de textos com todos os slides, com todos os textos que os professores forneciam. Então, os alunos adoraram. Não sei como está agora o centro acadêmico, mas vamos lá, né? Fazer o quê? A vida continua. E aí, vou falar um pouquinho do Infoco. Então, como o Infoco surge? Ele surge, na verdade, no ano de 2017, no Facebook, na verdade. Eu não sei se todo mundo acompanhou uma discussão que tinha num grupo chamado no Facebook de vagas para bibliotecários e arquivistas. Alguém lembra desse grupo? Estava nesse grupo? Não, mas esse grupo foi engavetado. Foi engavetado. Então, por isso foi criado um outro. Foi criado um outro. Ah, não, mas esse então deixa quieto, né? Esse não. Então, o nosso grupo ele surge em 2017. Então, uma moça levantou uma discussão acerca do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho ele estava complicado, as pessoas estavam se formando e não conseguiam espaço no mercado de trabalho. É uma situação que, infelizmente, perdura até hoje, né? Eu não vou mentir, né? Então, a administradora do grupo falou que o grupo não era para aquilo, não era para discutir acerca de mercado de trabalho, só tinha finalidade para divulgar vagas e tudo mais. Ela foi lá e arquivou o grupo, então a gente não podia mais comentar, não podia mais curtir, não podia mais fazer nada, só ver que existia o grupo um dia na vida. E aí essa mesma moça ela levou essa discussão para o grupo Bibliotecários do Brasil, e aí surgiu a ideia de ser criado grupos estaduais para que a gente pudesse discutir isso efetivamente, de como conseguir espaço no mercado de trabalho e falar que um bibliotecário ele não só trabalha na biblioteca, mas mesmo que ele trabalhe só em bibliotecas, a biblioteca ela é importante, né? Não podemos ser substituídos por professores, porque cada um tem a sua função. Veja bem, não estou falando mal dos professores, mas cada um em sua competência. O professor em sala de aula tem projetos maravilhosos, né, que professores desenvolvem em bibliotecas, mas o bibliotecário ele tem essa competência, ele estuda 4, 5 anos para estar numa biblioteca, né, para efetivamente fazer um trabalho de competência informacional com os alunos ali daquela escola ou daquela unidade informacional. Voltando para o Infoco. Então, infelizmente, em 2017 eu não consegui fazer absolutamente nada. Ano de TCC, aquela loucura toda que todo mundo aqui eu acho que já passou, vai passar, né? Orientador te cobrando, texto para ler, aquela loucura toda. E, enfim, engavetei essa ideia. E o que isso tem a ver com o centro acadêmico lá atrás? Em 2018, eu fiz uma reunião com o pessoal, e quem eu chamei, claro, o pessoal, meus colegas de centro acadêmico, para me acompanhar. E falei, olha, tem um projeto aí, precisamos discutir a biblioteconomia, e precisamos fazer alguma coisa, não podemos ficar parado. Então o pessoal falou, tá bom, toparam, e aí a gente conseguiu montar o Infoco, e aí surge o Infoco, que é um trabalho de advocacy, um grupo de bibliotecários e estudantes de Bíblia que discutem a profissão, que buscam ressignificar a profissão perante a sociedade, porque não é uma coisa fácil. As pessoas nos olham ainda como aquela senhorinha de coque que fica na biblioteca e pede silêncio. E não é mais isso,
né? Somos muito mais que isso, né? Trabalhar com competência informacional. Você está ali numa biblioteca escolar, olhar para uma criança e falar: olha, você pode ler esse livro aqui. E aí depois aquela criança te entrega aquele livro e falou: nossa, legal, gostei bastante desse livro. Você pode me indicar outro? Criar esse senso crítico é uma coisa sensacional, uma competência que é um prazer para o bibliotecário criar isso. Claro que nem todos, mas enfim, né? Acontece. Então, como eu disse, objetivos de desmistificar a profissão e, principalmente, unir os bibliotecários. Infelizmente, a nossa classe é uma classe muito fragmentada, muito desunida, que teria muito mais a ganhar estando unida e com cada representante, com cada entidade de classe fortalecida. Porque as pessoas cobram, né? Ah, não tem, nosso salário é baixo, não sei o quê. Mas você já se filiou ao sindicato? Você cobra que os seus salários são baixos, você cobra direitos trabalhistas e cobra do CRB. Gente, mas o que o CRB tem a ver com essa história, sabe? Então, eu acho que como profissionais da informação, nós dizemos tanto isso, batemos tanto nessa tecla, e não saber a diferença entre cada uma das entidades representativas de classe, gente, desculpa, não cabe, sabe? Então, isso começa um pouco daí. Então, acho que nós devemos nos unir, fortalecer cada uma das entidades, CRB, dar voz ao CRB, para que o CRB tenha força de sentar numa mesa de prefeitura do Estado com os prefeitos e falar: olha, eu quero que crie-se o cargo de bibliotecário nessa cidade. Tá? E ter força, e ter voz, assim como um CREA, assim como um CRM, tem força nessa jogada de negociação. Então é para isso que o CRB está aí, para defender a nossa profissão. Mas como ele pode fazer isso, sendo que é um órgão fraco? Né? Então, é uma coisa que nós devemos pensar. Então, o Enfoca está estruturado em 3 GTs. Então, o eixo principal, que é onde está todo mundo, onde a gente discute todas as ideias que nós temos. O GT 1, que é de profissão, advocacy política, onde temos discutido algumas ações que podemos fazer com relação à profissão. O Repense, que eu vou falar daqui a pouquinho, saiu desse GT. O GT2 de comunicação e tecnologia é o que cuida de todas as nossas redes sociais e pensa em estratégias de marketing digital. E o GT3 ele dá suporte para todos os outros, fazendo pesquisas e compilando dados para que isso venha ser possível. E aí o Repense, que é um evento que nós criamos, que é justamente para a gente tentar repensar realmente a nossa profissão e abrir um caminho entre nós, bibliotecários, e a sociedade. E falar assim: olha, tá difícil vocês entenderem essa questão de biblioteconomia, muita catalogação, muita indexação, muito termo técnico. Então vamos conversar, vem pro evento, vamos tentar mudar isso e discutir umas coisas de uma forma que você possa entender. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de falar o que nós fazemos, e explicar para uma pessoa comum o que um bibliotecário faz sem cair na parte de tecnicismo. Explicar o que é catalogação, o que é indexação, o que é classificação. Né? E são coisas que nós fazemos por excelência da nossa profissão. Então, é muito difícil explicar para uma pessoa leiga uma coisa tão complexa quanto esse núcleo duro, né, da biblioteconomia. Então, esse foi o primeiro evento que nós fizemos ano passado. Conseguimos discutir algumas coisas com relação à profissão, conseguimos trazer o CRB, a FEBAB, a ABCIM, a Abrainfo, e sentar conosco e falar assim: olha, vamos lá, vamos responder então uma pergunta que nós temos. Quem é esse bibliotecário aí do século XXI que vocês tanto falam? Será que cada um de vocês, cada uma dessas entidades representativas enxergam o bibliotecário de alguma forma? Ou vocês têm um mesmo discurso e vocês sabem quem é o bibliotecário, o que nós precisamos seguir para um caminho, né? um norte para que nós podemos seguir? Então foi muito legal, foi gostoso discutir essa questão do bibliotecário. E esse ano também, que nós discutimos, esse o mais recente, foi agora em agosto. Nossa, gente, é muito evento, a gente já fica meio... bem isso. Foi em agosto, então nós trazemos qual o papel das bibliotecas para promover uma sociedade mais igualitária e democrática. E qual é o nosso papel enquanto bibliotecários para fazer com que essas bibliotecas se tornem esse espaço, um espaço acolhedor,
que não vai te discriminar independentemente da sua crença, independentemente do seu sexo, do seu gênero, enfim, do que você é. Você é bem-vindo para estar na biblioteca e ter acesso à informação. É esse o nosso trabalho, é permitir o acesso à informação de todas as pessoas. E a biblioteca ela é um ponto crucial para que possamos resistir a esse desmonte que nós viemos enfrentando nesse último ano e provavelmente nos próximos 3 anos. Então, é uma coisa que nós temos que pensar. Então, fortalecer a trincheira da resistência, ela tem que ser a biblioteca. As nossas bibliotecas elas são a nossa trincheira para que nós possamos armar a sociedade com informação, com literatura, com livros. Né? A nossa sociedade ela está doente. Ela precisa de livros, ela precisa de informação. E não é qualquer informação. E nós podemos ser esse farol, nós bibliotecários, nós biblioteca, podemos ser esse farol que vai mostrar para a sociedade o caminho que ela precisa seguir. E agora, mudando um pouquinho do advocacy, agora eu vou para a minha parte da minha experiência profissional. Eu fui estagiário e depois efetivado como auxiliar da Mediateca da Sala São Paulo. Eu não sei se todo mundo aqui conhecia, que lá tem uma mediateca. Foi um trabalho bem legal. Eu aprendi muito, né, na USESP, porque tem muita coisa. Todo concerto, tudo que é gravado dentro da Sala São Paulo, ele vai para a Mediateca. E nós ficamos responsáveis por catalogar e guardar esse registro. Então, nem todo mundo sabe. Ela é aberta ao público, então quem quiser visitar, ela fica aberta de segunda a sexta, das 9 às 6 da manhã. Então, vale das 9 da manhã às 6 da tarde. Às 6 da manhã é muita coisa, né, gente? É um sonho, né, também. Ainda não. E vamos visitar, é legal. É legal também para quem ama LP, porque lá tem mais de 5.000 LPs de música clássica. Então é bem legal, é muito interessante. Então tem CDs, tem várias mídias. Dá até para fazer uma exposição com a evolução das mídias. E agora eu trabalho numa biblioteca universitária. Saí de uma biblioteca especializada e fui para uma biblioteca universitária. E dá para inovar, gente, numa biblioteca universitária. Ela é uma biblioteca híbrida, porque ela é universitária e uma biblioteca escolar. E aí, opa, já está soltando o spoiler. Calma, mas pode deixar. Bom, pode deixar. Eu desenvolvi esse projeto, eu apresentei para a equipe da biblioteca e para a minha gestora. Eu falei, olha, tem muitas bibliotecas aí que estão fazendo memes na biblioteca, então a gente pode tentar fazer aqui, né? Ela falou, podemos. E é claro que todos esses memes eles também passam por um crivo de toda a equipe, porque às vezes uma palavra colocada ou um personagem colocado ali fora do contexto pode gerar toda uma repercussão, até por ser uma biblioteca universitária. Então, nós temos mestrado, então às vezes o mestrando não entende muito bem a piada. Então, eu utilizei mais os memes no sentido de eu quero passar as regras da biblioteca em forma de meme, de uma forma divertida, de uma forma que as pessoas entendam. Então eu tentei fazer meio que essas regras mais assim, e deu super certo. Eu acho que os alunos estão aceitando muito, muito bem esses memes, e eu acredito que seja isso. Dá para fazer. Se alguém trabalhar numa biblioteca universitária, dá para fazer. Garanto que dá para fazer. Não é uma coisa muito difícil. A gente só precisa de contact, de uma impressora e tá tudo certo. Dá certo. E aí são os memes na biblioteca, como eles estão lá. E muito obrigado pela oportunidade. É isso, gente. Obrigado. Olá, boa noite.
a todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, da comissão aqui da ECA. Estou muito feliz de estar aqui e dizer que a minha experiência é um pouquinho diferente. Eu me formei em 2016 na Unify, em biblioteconomia, só que aí eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar para vocês como começa a minha relação com a biblioteca. Tudo bem? Estão dispostos a ouvir um pouquinho de uma história? Vamos lá. Então, uma volta no tempo, o que eu fiz em verões passados, né? Antes de biblioteconomia, eu cursei letras no Mackenzie, porque o desejo era trabalhar com literatura, dar aula, mas o que acontece? A expectativa do curso, né, de graduação, vou formar leitores, trabalhar com a literatura todos os dias em sala de aula. Na prática, o que acontece, minha gente? Encontrar sujeito, predicado, verbo transitivo direto, indireto. Pensei, não é isso que eu quero, né? Eu quero trabalhar mais com literatura, com leitura e formação de leitores. E me veio uma questão, aonde que eu posso atuar com isso? Biblioteca. Mas eu não fazia ideia de que existia um profissional chamado bibliotecário. Pois é. Estou assumindo aqui, olha para vocês. Fui pesquisar, né, a área, descobri a existência do curso e não tive dúvidas. Pronto, é isso que eu quero. Li alguns livros que foram muito importantes para decidir por essa mudança, porque trocar de uma área para outra não é uma decisão assim tão fácil, né? Mas depois que eu li as 5 leis da biblioteconomia, do Ranganatha, e a Casa da Invenção, do Milanese, não sei se vocês conhecem, que ele vai falar de centros culturais, né, a biblioteca como um centro cultural. Aí pronto, é essa área que eu quero. Aqui eu já falei da expectativa profissional, de letras, para a prática, né, diária, que não foi muito bem o que eu esperava, e a descoberta da biblioteconomia. Depois de pesquisar, né, os cursos que existiam, as graduações, optei pela Unify. E, no mesmo período que eu iniciei a graduação, eu comecei um trabalho como auxiliar de biblioteca na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, no mesmo mês. Eu comecei a faculdade, acho que era 5 de fevereiro, e como auxiliar de biblioteca na semana seguinte. Então, foi uma experiência de começar, né, o trabalho com a faculdade, o que foi muito importante para mim, porque todos os conteúdos que eu ia vendo em sala de aula, eu podia vivenciar na prática diária, né, atuando na biblioteca. Aqui. Só que aí, né, eu comecei a ouvir o quê? Das crianças e jovens da biblioteca da Fábrica de Cultura. Tia Lê, lê um livro para mim? Tia Lê, conta uma história para mim. E a minha formação leitora se deu muito ao contrário. Eu não tive contato com a literatura para a infância quando pequena, por culpa de uma professora de português chamada Leni, que falava de Dom Quixote, falava de O Primo Basílio, falava de Cortiço com tanta paixão que aquilo me entusiasmava. Eu com 10, 11 anos, gente do céu, minha mãe nem sabe que eu li esses livros com essa idade, né? Eu saía da escola e ia direto para a biblioteca fuçar nesses livros. Então, quando essas crianças pediam para mim essas leituras, já me vinha, eu vou ler Dom Quixote para ela, mas aí não funcionava, né? Não dava muito certo. E aí eu pensei, deve ter cursos e formações onde eu vou entender, né, que área é essa da literatura infantil, que não é ler qualquer historinha ou livrinho de qualquer jeito, porque não é porque é para criança que é algo menor e menos importante. Pelo contrário, ela está se formando, ela está iniciando, então a gente tem que oferecer o que há de melhor, né? Ops! Então, eu fui em busca de cursos, assim como desculpa,
a Maura, né? A Maura falou. Eu fui buscar cursos no Sistema Municipal de Bibliotecas, no CISEB, no SESC. Então, tudo que tinha de mediação de leitura, contação de histórias, literatura infantil, acho que eu fiz na cidade de São Paulo, quase todos. Mas tudo isso pensando no quê, né? Em oferecer o que havia de melhor na literatura e na formação de leitores para aquele público, porque eu não queria fazer de qualquer jeito, né? Porque eu sabia da importância do papel que é despertar o gosto pela leitura na infância. Aqui eu já falei da literatura para a infância, e não porque é infantil, né? Fica a ideia de que o livro infantil é só para criança, mas é para criança e também para a gente. Tem livros assim com uma potência de narrativa, de imagens, então eles resgatam a infância também que há na gente. Livros que falam sobre morte, sobre depressão, livros que falam sobre solidão. Olha só, para criança, poxa, mas como assim se vai discutir esses assuntos com criança, né? E hoje a gente está nessa discussão de perseguição dos livros, sobre sexualidade, de não trabalhar isso com a infância. Não, eu não acredito nisso. A gente tem que trabalhar, e desde cedo. E, a partir dessas formações que eu fui buscar, foram surgindo os projetos, né? Porque fui me qualificar, buscar informações e referências para iniciar. Então, o primeiro deles foi o Biblioespanhol, porque quando eu fiz letras, eu fiz português e espanhol, e eu estava com um pezinho na educação e um pezinho na biblioteca, e eu queria juntar essas duas áreas, de também entender o bibliotecário como um educador no espaço da biblioteca. Então, a gente trabalhava a língua espanhola uma vez por semana, a partir dos livros e filmes do acervo da biblioteca, e de brincadeiras, né? Aqui foi o Encontro com os Contos, é uma ação que a gente realiza mensalmente no espaço da biblioteca para trazer as narrativas. A tecnologia, Júlia, eu adoro tecnologia, viu? Nada contra, mas eu acho que a gente precisa muito de espaços onde a gente se olhe, né? Nos olhos, onde a gente escute histórias, onde a gente possa exercer a empatia, o respeito com outras culturas, a partir da diversidade. E as histórias, eu acho que elas são muito potentes, né? Porque todas as culturas e todos os povos têm as suas histórias. Aqui foi a Tenda de Histórias, que é um projeto desenvolvido inicialmente pela Rosângela, na biblioteca da Fábrica de Cultura da Cachoeirinha. E, quando eu fui para lá, ela me convidou, né? Ale, agora é com você. Eu falei, nossa, vamos buscar mais cursos e formações, né? Para poder realizar ele com a qualidade e o respeito que o projeto merecia. Aqui um clube de leitura, que é uma ação de resistência que a gente desenvolve na biblioteca. Muito se ouve aquela ideia, mas ler para quê? Ler é chato, vai ter que responder alguma coisa depois? Não, a gente vai ler, a gente vai se olhar e vai conversar sobre o que a gente sentiu. O que aquele texto, o que aquele poema nos afetou, e vamos nos enriquecer e se alimentar dessa troca. Então, a gente fala que é uma ação de resistência, porque a gente tem que continuar com ela, né? Mesmo que eles não gostem, detestem, né? Só que a gente está lá não só para atender demandas, mas também para criar demandas de competência, leitoras e informacional. Aqui uma oficina prática, que é o livro-objeto, porque quando eu falo livro para vocês, o que vem à cabeça de vocês? Pode falar, gente. Um livro, tal tamanho, encadernado, folhas brancas ou beges, né? Com textos. Mas o livro para a infância é muito mais do que isso. O objeto como um todo é capaz de nos contar uma narrativa, desde o seu formato, como ele está encadernado, a escolha do papel, o tipo de letra. Eu trouxe depois eu vou mostrar para vocês se der, tá bom? Aqui é a mudança de cargo, né? Eu comecei como auxiliar de biblioteca. Depois eu fui exercer um novo cargo, que é auxiliar-chefe de biblioteca.
para fazer a gestão de uma equipe de 5 a 6 pessoas. E aí, né? A gente tem administração no currículo da faculdade, mas não bastava, porque você vai trabalhar com gestão de conflitos na equipe, dar um feedback, trabalhar com a formação para poder atuar com mais qualidade no espaço da biblioteca. Então, esse novo desafio me levou a buscar outros cursos. Então, cursos de gestão de pessoas, cursos mais voltados para a gestão cultural, que foi o que eu fiz no Centro de Pesquisa e Formação, né, gestão cultural, que tinha uma parte teórica, mas também uma parte prática. E lá, por exemplo, foi onde eu aprendi o conceito de mediador cultural. Enquanto nós, bibliotecários, né, somos mediadores da informação e mediadores culturais. Agora, o que ganhamos, né, com realizar tantos cursos, investir tempo, às vezes dinheiro, mas eu não tinha muito, então eu só buscava os cursos gratuitos. O que a gente ganha, né, com essa realização? É respostas? É receitas prontas? Bem, pela minha experiência, eu digo a vocês que não. Acho que eu ganhei muito mais perguntas, muito mais dúvidas, que eu levava para o meu espaço de trabalho e problematizava tudo o que acontecia para poder encontrar esses caminhos junto com a equipe. Então, quando eu falo da gente investir em formação, em cursos, não é achar respostas prontas, né? Mas é a gente adquirir um olhar mais crítico e sair com mais perguntas. E uma dessas perguntas que eu levei para o meu espaço de atuação e que foi um desafio era olhar para aquele espaço e pensar: quem é o público que habita essa biblioteca? Porque, não sei se vocês sabem, as fábricas de cultura, elas surgem, né, de uma pesquisa que teve um investimento do BID para mapear regiões de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. E eu olhava para aquele espaço da biblioteca e aquelas pessoas não estavam lá, porque a pesquisa se iniciou em 2002, né? A fábrica da Cachoeirinha inaugurou em 2012. Muitos anos se passaram desde a pesquisa. Então, aquele entorno foi se transformando. E as pessoas que ali estavam foram afastadas cada vez mais para as áreas periféricas. E eu fui observando que não só as barreiras físicas afastavam aquelas pessoas, mas também as barreiras simbólicas. Em que sentido? Né? De entender que a leitura, a escrita e a prática cultural eram um direito para elas. Né? Então, isso nos fez a sair do espaço, não ficar só na biblioteca esperando que as pessoas viessem até nós. Não, a gente vai sair para a rua, a gente vai entregar poesia, a gente vai entregar programação, a gente vai fazer mediação de leitura no mercado, no salão de cabeleireiro, onde tivesse pessoas para poder aproximar. Aqui é um desafio mais interno, né, da prática, que é o quê? Desconstruir esses velhos olhares do que é uma biblioteca, né? E o que mais acontecia era a biblioteca como local de castigo. Você não está fazendo nada por aqui, então vai para a biblioteca. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas estejam lá porque elas desejam estar lá, né? Porque elas querem participar das atividades, elas querem pegar livros emprestados, elas querem estar lá para poder jogar, não como um local de castigo. Então, esse foi um dos grandes desafios da prática do dia a dia. Aqui, como eu já falei, né, dedicar-se à formação contínua. No meu caso, aconteceu muito em paralelo com a faculdade. Então, eu tentava, né, de final de semana, de sábado, porque trabalhando das 8h30 às 5h30, estudando à noite, só o sábado que eu conseguia tempo para fazer esses cursos. Mas o desejo era tanto de qualificar a minha prática para que isso reverberasse no público, que eu me dedicava. O cansaço eu guardava numa gavetinha e vamos que vamos. Arriscar-se, porque
a mediação de leitura e a contação de histórias nunca foi algo que passou assim na minha cabeça. Eu quero fazer. Como eu me identifico. Eu sou uma pessoa do teatro. Não sou. E mesmo depois dos cursos, né, não é um desejo de me profissionalizar. Mas eu me arrisquei. Eu fui buscar habilidades e competências que eram muito distantes para mim, mas para poder qualificar o meu trabalho e a minha prática. Aqui, um outro desafio que surgiu nessa caminhada foi de olhar para o território onde eu moro, em Carapicuíba, observar, como a gente muito bem sabe, infelizmente, né, a ausência de bibliotecas, que investem em compra de acervos atualizados, bibliotecas que investem em programação, em capacitação de profissionais. Então, olhando para esse território com tantas ausências, né, eu me perguntava como que eu posso retribuir tudo que eu aprendi, seja com a faculdade, com a minha prática profissional e com as formações complementares que eu fiz. Acho que uma forma de devolver à sociedade, né, ao meu entorno, aquilo que eu recebi de pessoas tão generosas que contribuíram com a minha formação. E todos esses desafios que eu tive aí nessa trajetória, que levam a quê, né? Eu acredito que leva à construção de um profissional melhor a cada dia e a construção de uma biblioteca realmente atuante no território, comprometida com a sua comunidade, sensível, com uma escuta, não só a escuta das falas, né, que tem na biblioteca, mas a escuta dos corpos, se tem alguém um pouco mais de canto, isolado, alguém que não interage com o outro. Como que a gente pode se aproximar dessa pessoa, entender o que ela está passando e como a biblioteca pode ajudá-la, né? Então, essa escuta ampla, não só da fala, mas do corpo como um todo. Aqui, acho que eu e o Gabriel, a gente combinou, né? De pensar que sozinho a gente caminha um pouquinho, dá alguns passos, mas que juntos a gente é muito mais forte e é capaz de construir uma biblioteca de transformação e de impacto social. É isso, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Alisson, né, como já foi apresentado. Para mim é uma honra estar aqui, porque eu acabei de me formei agora em dezembro de 2018. E hoje eu organizei a semana durante 4 anos, ajudei a organizar, na verdade, e então é muito interessante estar aqui nessa outra perspectiva, né? O tema que abordaram é muito interessante. É algo que, assim, me ajudaria muito se eu tivesse tido alguma palestra, algum contato sobre a experiência de formação das outras pessoas, né? E, como eu disse, eu acabei de me formar. Isso, então, esse tema também é muito para mim, porque eu estou ainda sendo inserido nesse meio, né? Tentando entender como funciona a biblioteconomia em diversos aspectos. E o interessante é justamente isso, você entender que, por exemplo, a experiência deles dois é completamente diferente da minha, por mais que a gente tenha basicamente o mesmo currículo acadêmico, né? E isso é muito interessante, né? Eu vou começar lá de trás também, né, da minha formação. Eu saí do ensino médio, né, já vim direto para a biblioteconomia. Sempre fui ligado à leitura e à biblioteca, então eu acho que esse é o principal motivo que as pessoas acabam escolhendo o curso, né? Gosto de ler. E no meu caso foi muito parecido também. Eu escolhi o curso também por isso. E não entendia, para mim, eu nem sabia que para ser bibliotecário tinha que ter graduação.
Então, eu me inseri também, meio que caí nesse curso e fui gostando do curso, assim, das competências que o bibliotecário desenvolve na sociedade, né? Ou no mercado de trabalho também. A gente também ouviu bastante aqui sobre a biblioteca atuando na sociedade, né? Nesse âmbito social. O meu campo de atuação é um pouco diferente, né? O meu é bem mais corporativista, vamos dizer assim. Eu trabalho atualmente numa biblioteca jurídica, né? Mas já estou me atropelando, vou voltar lá. Então, saí do ensino médio, entrei aqui na ECA, né? Fiz o meu curso. Durante o meu curso, eu fiz uma iniciação científica em folksonomia e taxonomia aqui na base de arquigrafia da FAO, tá? Em parceria com a professora Cibele, aqui da USP. E durante também o meu curso aqui, eu me envolvi com o Coral USP, aqui da USP. Isso, Coral USP da USP. E então eu acho que eu desregulei aqui. E eu me envolvi com o coral da USP, que não tinha nada a ver com a biblioteconomia, porque eu estava encantado com a universidade, eu queria entender... Oi. Som. Então, e eu estava muito encantado com a USP, né, com a universidade como um todo, e acabei me envolvendo com projetos culturais aqui na universidade, inclusive com o Coral USP, né. Eu fui bolsista, então, lá no Coral USP. Eu trabalhava mais com a parte de produção e não com cantos. Eu participava do canto por gosto, mas eu trabalhava de fato com a produção do coral. Não tinha nada a ver com biblioteconomia. E aí chegou no meu primeiro ano, eu fiquei 1 ano trabalhando no coral. E aí eu senti a falta do exercício da profissão, porque a gente estava, para mim era muito abstrato. Eu vim de uma realidade de usuário de biblioteca. Eu não entendia como funcionava a biblioteca, não entendia como funcionava, não sabia nem o que era indexação, catalogação, e no curso isso me confundia muito. Então, eu decidi então sair do coral e procurar um estágio, por mais que eu não estivesse em época de estágio obrigatório. E aí eu fui procurar esse estágio e acabei encontrando ali perto de onde eu trabalhava, na Brasiliana, que é aqui uma biblioteca de obras raras aqui da USP, né? E, inclusive é uma biblioteca muito boa. Então, lá na Brasiliana, eu tive esse primeiro contato com a biblioteconomia, de fato, na profissão, né? E é interessante que, pelo menos comigo, a gente tem o contato principalmente com essas áreas mais técnicas, enquanto estagiário, né? A gente vai catalogar, a gente vai classificar, a gente vai indexar, enfim. Só que isso já me dá uma posição muito melhor em relação ao curso, né? Eu consigo entender porque eu estou estudando aquilo e para que eu vou usar cada coisa que estou estudando. Isso vai começar a me ajudar a inserir no mercado de trabalho, saber o que eu quero fazer ou o que eu não quero fazer. É muito mais fácil descobrir o que você não quer fazer do que o que você quer fazer. É porque o que você quer fazer é muito amplo e você... talvez seja frustrante você focar em uma coisa só e decidir o que realmente você quer fazer e não abrir o teu olhar para o que de fato é biblioteconomia e essa questão tão grande da biblioteconomia, né? E aí eu fiquei lá na Brasiliana durante 2 anos. Eu tive alguns conflitos mesmo dentro da biblioteca. Teve no meu primeiro ano, que estava para renovar meu contrato, eu briguei com o meu chefe porque ele me passava trabalhos técnicos, aquilo não me deixava feliz, porque não era o que realmente eu queria fazer, ficar catalogando um livro, ter meta de catalogação, sabe? Eu sei que acontece isso em alguns lugares, e eu entendia o lado deles, porque isso era uma questão da administração que era passada para eles, e eles tinham que me passar. Mas mesmo assim eu estava frustrado, então eu chegava atrasado, enfim, tinha alguns problemas que tem a ver com a motivação, né, do profissional. Depois desse conflito, eu disse que queria me envolver em outras questões da biblioteca, que eu não aguentava mais fazer aquilo, que eu poderia fazer aquilo, mas que eu queria estar envolvido em outra parte. E aí, então, eu comecei a desenvolver os projetos dentro da Brasiliana, projetos de atrair usuário, porque é uma biblioteca caríssima, uma biblioteca que
custa muito da universidade e que não era utilizada, né? Eu não sei como exatamente está hoje, mas eu sei que está muito melhor do que quando eu entrei. Então, eu pedi para desenvolver alguns projetos de atrair esse usuário, de fazer um estudo usuário, de também, como lá tem forte a biblioteca digital, também de desenvolver essa experiência do usuário em bibliotecas digitais, né? Junto com a parceria de outros profissionais que trabalhavam na biblioteca. Isso me motivou muito a continuar no estágio e aprender mais sobre biblioteconomia, e foi justamente na época que eu estava entrando num ramo do curso que trata sobre esses projetos, sobre pesquisa de usuário, sobre menos o técnico e mais essa questão humana da biblioteca, né? Eu gostei muito de desenvolver isso, ao mesmo tempo que foi muito frustrante, porque a gente desenvolvia muitos projetos dos quais não iam para frente. Isso é uma dificuldade que eu senti, sim, em bibliotecas públicas, assim, porque eu trabalhei na Brasiliana, mas eu tenho outros amigos que também trabalhavam em outras bibliotecas públicas como estagiários, e eles relatavam a mesma dificuldade. A gente tem esse entusiasmo, a gente tem essa vontade de fazer o melhor nas bibliotecas, só que muitas das vezes essas bibliotecas não são administradas por bibliotecários. Geralmente são conselhos de professores, ou é pró-reitoria, ou enfim, são diversos fatores que acabam barrando você, porque tudo tem um custo, né? Então, os projetos estavam no papel, só que a gente não conseguia implementar, né? Aos poucos, hoje, a grande parte dos projetos foi implementado. Isso é muito gratificante, porque eu vejo que tem uma maior demanda de usuários lá na biblioteca que nem sabia que existiam. Tanto é que nas aulas eu senti uma curiosidade de todo mundo para tentar entender a Brasiliana, né? Porque era um prédio gigantesco, bonito, e ninguém sabia como fazia para entrar na biblioteca, porque tem um elevador e que ninguém pode entrar a não ser acompanhado por um segurança. Então, essas curiosidades eu também desenvolvi aqui no curso, era bem interessante, as pessoas curiosas, e eu levava isso para a biblioteca, para os meus chefes, e mostrava, olha, a gente precisa desenvolver isso, precisa desenvolver a atuação do usuário aqui na biblioteca, a gente tem que fazer esse dinheiro valer a pena, né? E foi muito interessante que eu cresci bastante lá na Brasiliana. Quando eu estava no final do meu segundo ano de estágio, assim, faltando um mês, eu senti que ia ter que deixar a Brasiliana, lá não é um lugar que é efetiva, como qualquer órgão público, né? E aí eu fui procurando outros estágios. E eu acho que isso também é bastante interessante, que a nossa classe, assim, classe social mesmo, enquanto bibliotecários, não é uma classe assim, elite, né? Então a gente vê realmente as pessoas buscando estágios por bolsa, por quanto paga, e esquecendo um pouco dessas competências que você pode desenvolver ali. Claro, a gente tem que ponderar, né? A gente precisa sobreviver, comer e morar, mas é muito importante que tenha essa preocupação de você saber se ali realmente é um lugar que você vai desenvolver realmente o teu curso e a tua formação. Mas nesse momento que eu estava saindo da Brasiliana, eu senti que precisava de algum lugar assim que eu me sentisse melhor remunerado. E aí eu fui procurando outros lugares antes de acabar meu contrato. E aí eu acabei encontrando o Lyoa Canto, que é o escritório que eu trabalho atualmente. Eu cheguei para fazer entrevista um mês antes de findar meu estágio na Brasiliana. Fiz entrevista, consegui a vaga do estágio, e um mês antes de completar os 2 anos eu fui para o Lyoa Canto, né? Só que era uma realidade completamente diferente. E aí que entra aquela história que a realidade de cada bibliotecário, por mais que tenha a mesma formação, é muito diferente de bibliotecário para bibliotecário, né? Ou de área para área, para dizer melhor. E lá no Lyoa Canto, eu cheguei num lugar onde não tinham bibliotecários. O bibliotecária que supervisionava São Paulo trabalhava no Rio, então eu cheguei com essa figura do bibliotecário, mesmo sendo estagiário. Então eu fazia toda a parte técnica da biblioteca e me envolvia mais com essas partes administrativas, só que não com esses projetos biblioteconômicos, vamos dizer assim. Eram partes administrativas de orçamento, de pagamento, de nota fiscal, de controle de assinatura. É outra realidade muito diferente do que eu vivi lá na Brasiliana e do que a gente aprende no curso.
Eu também sou técnico em administração, então isso me ajudou bastante a desenvolver isso lá. Mas se eu não tivesse esse curso mesmo de técnico, acho que teria mais dificuldade ainda. Porque você lida com situações muito longe do que a gente aprende aqui. O nosso curso ele é muito voltado justamente para essa biblioteconomia de biblioteca pública, de biblioteca da sociedade, né? E a gente acaba esquecendo que existe essa atuação dos bibliotecários nesse ramo mais mercadológico, como eu falei no início, tá? E aí eu fiquei estagiando lá no Lyoa Canto durante 1 ano e meio. Foi muito interessante, enriquecedor, assim, o estágio lá. E aí chegou um momento que eu ia me formar, né? O meu contrato era de 2 anos, eu já estava para me formar. E aí, como não tinha bibliotecário, eles decidiram, então, contratar um bibliotecário para São Paulo. Eu também pressionei eles, eu falei que estava errado, que eu poderia denunciar. E... Não foi uma questão, tipo, me contrata, senão eu vou te denunciar. Foi uma questão, tipo, olha, vocês sabem que precisa desse profissional aqui, e vocês precisam estar legalizados, ainda mais por ser um escritório, né? E já foi multado antes por essa mesma razão, sabe? Então, eles decidiram, então, deixar tudo nos conformes, acabaram me contratando pela minha grande competência. E aí, então, a partir de dezembro, eu fui contratado dia 2 de janeiro, esse ano, então faz 8 meses que eu estou atuando como bibliotecário lá. Mas o que mudou na minha ser contratado, das minhas atribuições, é a tomada de decisão, né? Como eu acabei de me formar, mesmo assim, sendo um bibliotecário já responsável pela Biblioteca de São Paulo, eu que vou ter reuniões com os sócios e com os donos do escritório para ter tomada de decisão orçamentária, de controle de assinatura, de compra de livros, de tudo que envolve a biblioteca, tá? Uma característica que tem na biblioteca universitária não, jurídica, que é interessante para quem nunca estagiou conhecer, saber, é que a biblioteca geralmente está muito próxima do arquivo de um escritório. Tá? Então, a gente acaba tendo que desenvolver algumas competências de arquivo que a gente não tem no curso. Tá? Isso eu não tinha, e aí eu estou desenvolvendo, não fiz nenhum curso, nem tive esse tempo ainda, mas eu estou desenvolvendo mesmo pela questão profissional. Lá não tinha arquivista, também não tem arquivista também. Geralmente tem um funcionário lá que trabalha há muito tempo, mas que não é formado nisso e que não tem nenhum conhecimento assim, de formação, né? Então eu estou desenvolvendo também essa questão do arquivo com a biblioteca. É um trabalho um pouco solitário por enquanto, porque eu não tenho nenhuma pessoa que trabalha ali comigo, mas estou pleiteando. E se eu conseguir, eu vou pedir o currículo do pessoal. Mas assim, é muito diferente, muito enriquecedor essa questão de trabalhar nas bibliotecas e comandar ela. É muito diferente a responsabilidade que você carrega, sabe? E isso é bom você sopesar para saber se é o que você quer realmente, assim, no começo da sua carreira, né? Porque é uma responsabilidade que realmente pesa. Você entra mais cedo, sai mais tarde. Você tem, talvez, uma compensação de remuneração, que às vezes é um pouco melhor do que a biblioteca universitária mesmo, enfim. Mas é uma questão de responsabilidade muito grande. É de segunda a sexta, justamente. E então você tem que sopesar para saber se realmente é o que você quer, né? Não colocar na balança somente a remuneração. Tá? Em paralelo à minha atuação como bibliotecário, também como bibliotecário, eu estou desenvolvendo uma empresa de consultoria que também atua justamente nesse ramo informacional, de competência informacional. Eu tenho, fora o Lyoa Canto que eu sou contratado, eu trabalho em outros 2 escritórios, ali na Faria Lima mesmo, jurídicos, e dos quais eu presto consultoria para desenvolvimento do acervo. Então, enfim, tudo que envolve a biblioteca jurídica, desde a sua formação, ou sua atualização, ou seu desenvolvimento, catalogação, também tornar aquilo digital, ou mesmo operacional no ponto de vista de softwares. Eu estou desenvolvendo esse trabalho junto com uma amiga minha, a Kelly Lima, que se formou no mesmo ano que eu. E a gente está
tentou não, a gente desenvolveu um site, que é esse que está aqui atrás. O nome da empresa que a gente entrou em consenso foi Overall. É um projeto, ainda a gente tem CNPJ, então a gente só colocou o site, tem esses clientes que eu faço via contrato, né? Mas a gente abordou esse projeto como pensar fora da caixa a biblioteconomia. Trazer a biblioteconomia para esse mundo corporativo e tirar ela, não tirando mérito, mas tirar ela desse ambiente social que a gente aprende tanto, assim, uma questão mais prática da prática de mercado mesmo, e tentar buscar na formação da nossa marca uma cara um pouco mais cool, vamos dizer assim, um pouco mais descolada, para mostrar que essa profissão é uma profissão de hoje, não é uma profissão antiga, é uma profissão que atua e que deve atuar na sociedade de hoje, assim como a Júlia está falando da inteligência artificial. O profissional bibliotecário tem uma importância fundamental também no desenvolvimento dessas tecnologias, tá? Então, esse projeto do Overall aqui, a gente lida como um desafio, né? A gente, então, tem como esse slogan, esse abraço dos desafios, e nós dois estamos trabalhando para desenvolver justamente a captação de clientes e mostrar para as empresas que é importante que elas tenham um apreço à sua memória, uma organização das suas informações institucionais, enfim. E também aquela parte mais tradicional, que é justamente a biblioteca jurídica. E a Kelly, que é formada em gastronomia, a gente também está buscando atuar em bibliotecas gastronômicas. Tá? Aqui nas soluções a gente tem uma visão um pouco melhor. Inclusive, a Júlia pode me ajudar depois a desenvolver o site, porque a gente que fez... É a gente que fez esse site assim, com as competências que a gente tinha de desenvolvimento, mas a gente não tem muito, como você pode perceber. Então, a gente está trabalhando com essa questão de informação estratégica, que é uma questão da biblioteconomia que a gente acaba não olhando muito, que é justamente aquela história de que quem tem informação tem poder e quem tem informação tem vantagem no mercado. Então, a gente trabalha com esse levantamento de informação estratégica para determinados nichos, que é muito interessante e muito vantajoso para as empresas. As empresas têm isso já, tá? Elas atuam com informações estratégicas e importantes para o desenvolvimento delas, mas elas não institucionalizaram isso, ou não conseguem associar isso ao profissional bibliotecário, que com certeza pode atuar nessa área. Tá? Acervos de figurinos, que entra numa moda-teca, né? Ou mesmo acervos pessoais de artistas que querem manter a memória. A memória familiar também tem a ver com essa questão do figurino, ou com colecionismo, né? Que a gente também busca aprender e desenvolver esse trabalho. E também acervos audiovisuais, que entram mais no tradicional, os acervos gastronômicos e os acervos pessoais e acervos jurídicos. Além disso, a gente também tem alguns trabalhos de contrato para orientação bibliográfica. Então, a gente levanta uma lista bibliográfica mesmo, uma referência, uma lista de referências referente a algum tema específico. Tá? Então, é uma competência que o bibliotecário tem, a gente tem a competência em base de dados, e que a gente pode usar isso para também atrair o mercado, né? Então, justamente essa atuação que eu estou tendo agora com a Kelly, que é desenvolver a biblioteconomia fora da caixa e pensar que ela já atua nesses e-mails, mas tornar isso mais real, sabe? Colocar o profissional bibliotecário em outras áreas do mercado que tem demanda e que a gente acaba não atuando, e que outras pessoas que vão lá e aprendem e vão atuar, acaba tirando algo que poderia ser do profissional bibliotecário. Então, por isso que o nome da nossa empresa é Overall, que é justamente um termo que vem dos skatistas que conseguem fazer manobras em qualquer tipo de ambiente, seja num corrimão, numa pista, na rua. Então, é justamente esse profissional que consegue, sim, desenvolver diversas competências em aspectos e âmbitos diferentes que estão fora da nosso padrão de pensar biblioteconomia. E eu acho que é isso, gente. Aí eu abro para pergunta. É isso.
Obrigada. Pode ser para os três. Eu faço o segundo semestre, né, de biblioteconomia pela Claretiano. E, normalmente, quando você fala que está estudando biblioteconomia, a previsão é um pouquinho ruim. Tipo, os comentários não são muito bons. Eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre os próximos anos da biblioteconomia. Se a tendência é ter mais visibilidade, conseguir mais representatividade, ou algo assim. É isso, obrigada. Vamos fazer um passando. Tá bom. Sim. Eu penso que a visibilidade tende a aumentar, principalmente relacionado à produção de informação no meio digital, de como os bibliotecários vão atuar nesse espaço, por exemplo, de arquitetura da informação, organizar a informação no meio de... Eita! A organização e a busca da informação no meio digital. Acho que atrelar a profissão às tecnologias... Tá. Espera um pouquinho, acho que dá. Eu acho que não, vou esperar. Essa relação do profissional bibliotecário com a informação no meio digital, eu acho que isso tende a ampliar esse reconhecimento e visibilidade. Bom, eu acho que a biblioteconomia está com muitas frentes, né? Ela está com a frente tecnológica, agora a Kátia Lindemann está abrindo a biblioteconomia social para aprisionados, né? Então, tem várias frentes e eu acredito que... Opa! Vamos lá. Problemas técnicos, normal, né? Sou eu. Deixa eu apagar mesmo. Acho que... Opa! Acho que agora... Testando... Que agora vai. Acho que... Bom, e eu acredito que a tendência é crescer, porque assim como em Foco, tem outros grupos que querem fazer frente, né? A sociedade fala, olha, tem bibliotecários que podem trabalhar com várias coisas, né? Não fica restrito à biblioteconomia. Eu acredito, eu espero, tenho muita esperança que nós consigamos alcançar esse patamar, que quando nós falamos assim, eu faço biblioteconomia, as pessoas não virem para mim e falem biblioquê. Então, eu espero que daqui a algum tempinho a gente chegue nesse patamar. Isso é uma esperança, né? E estamos trabalhando para que isso venha acontecer. É uma dúvida que eu acho que a gente não tem resposta, que provavelmente a gente tem essa dúvida também. Mas eu acho que se você pensar friamente na oferta de emprego que a gente tem hoje na biblioteconomia, a gente não tem por onde fugir, assim, se você quiser um emprego contratado. Você vai precisar, sim, trabalhar em uma biblioteca jurídica, uma biblioteca escolar, universitária, enfim, que seja. Mas a biblioteconomia te dá competência para desenvolver o que você acha interessante no cunho informacional. Então, a gente não tem que estar refém também ao que estão nos oferecendo. A gente tem que se posicionar também em relação ao que a gente quer exercer, né? Eu acho que a biblioteconomia e o bibliotecário, ele tem um papel assim fundamental, mas eu já comentei isso várias vezes, eu sinto que a gente está ali por detrás do palco, né? A gente está preparando
a informação para que as pessoas brilhem, vamos dizer assim, entendeu? Então, a gente também tem esse papel de ser protagonista no que a gente quer fazer e que a gente tem competência para isso, entendeu? A gente pode pensar fora da caixa e desenvolver o que a gente realmente quer fazer. Assim, é difícil porque isso requer investimento financeiro, além do tempo, né? Mas sim, é possível e eu acho que é um campo que vai crescer e que tem futuro sim para muito tempo ainda. E, enfim, é isso. Oi? Tá aí? Bom, que vocês falaram bastante, dá pra perceber que falta coisas na nossa formação, né? Não sei, aí eu fiquei pensando o que vocês acham disso, como que... Porque a gente tá entrando num novo cenário de mercado de trabalho, o mercado está se transformando, mesmo o setor público tá em mudanças. Então, não sei, como vocês acham que isso aparece na nossa formação? Tem efetivamente uma falta, mas como que talvez o curso, a universidade pode auxiliar a gente, não sei. Som. Som. É muito interessante a pergunta e realmente o curso, assim, ele não é um curso que vai nos suprir completamente. Eu acho que nenhum curso vai suprir. Eu acho que também essa expectativa que a gente tem de sair daqui preparado para fazer o que for na biblioteconomia é uma expectativa frustrada e que não deve existir. Assim como eu falei que a gente tem aqui 3 profissionais que trabalham com coisas completamente diferentes. Se eu fosse fazer o que ela faz, o que ele faz, eu com certeza não conseguiria, assim e vice-versa. A gente desenvolve isso enquanto profissionais também. E eu acho que é interessante que, pelo menos na minha experiência, por mais que eu tenha atuado em ambientes diferentes, eu nunca estava boiando em nenhum desses ambientes. E eu acho que o curso serve para isso, para nos situar num campo da biblioteconomia na sua amplitude. E aí sim você vai se especializar no que de fato você se identificou ou o que foi trilhado por você. E justamente esse campo tecnológico está vindo muito forte na biblioteconomia. Eu acho que não é uma discussão da biblioteconomia, é uma discussão que está em todas as profissões e também na biblioteconomia. Mas sim, por se tratar de competência informacional, gestão informacional, a gente tem um peso sim em cima dessa questão tecnológica, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Você não esperar que você saia preparada para tudo que tiver aí no mercado e que você tenha um foco assim ou um caminho mesmo para se trilhar dentro de alguma área da biblioteconomia. Sim, aí você pode fazer curso de especialização, né, de mestrado, e aí essa dica é para mim também que não fiz. Mas essa é a minha opinião sobre o futuro da biblioteconomia e sobre a formação da biblioteconomia enquanto bibliotecário atuante, né? Eu penso também que o currículo da graduação ele te dá um panorama mais geral, né? Então, a busca por outras formações para se especializar, para atuar em uma biblioteca específica, ela acaba vindo no paralelo, né? Em relação à graduação. Acho que há faltas, talvez no sentido da universidade ter uma escuta, né? Mais atenta do que está acontecendo atualmente, tanto de mudanças tecnológicas, tanto de prática profissional no dia a dia, mas é esse olhar geral e a busca pela especialização por fora, né?
Eu concordo com eles dois. Eu acho que a faculdade ela vai te dar um panorama geral, uma pincelada de todas as áreas que você pode seguir dentro da biblioteconomia. E aí, dentro dessas áreas, você pode enxergar ou se enxergar em uma delas para quando você se formar, você se direcionar. Então, é isso daqui que eu gosto, então vou me especializar nisso. Eu, por exemplo, eu estou com toda essa parte de advocacy, mas agora, nesse momento, eu estou me direcionando para a parte tecnológica da área, e aí eu estou fazendo uma pós-graduação em ciência de dados. Então, eu estou me direcionando para essa parte. Então, eu acho que é isso, é você enxergar as possibilidades dentro da biblioteconomia e falar, olha, eu posso ir por esse caminho, e aí você vai trilhando esse caminho com uma pós-graduação, às vezes nem a pós-graduação que você precisa, mas às vezes os cursos que você pode fazer, que nem ela acabou fazendo. É isso. Som. Boa noite. Eu também sou de uma Faculdade de Biblioteconomia de fora, da PUC Campinas. Queria primeiro parabenizar a palestra, dizer que a experiência de todos vocês é muito rica e muito diversificada, então dá para a gente ter uma ideia geral. Eu ainda estou no 2º ano, mas eu acabei percebendo, por ter amigos que faziam biblioteconomia aqui na ECA, por exemplo, em faculdades diferentes, que a biblioteconomia, às vezes, ela não segue o mesmo viés, dependendo de onde você está se formando. Então, tem muito essa questão. Eu vim para cá, para a Semana de Bíblia da USP, buscando também essas palestras mais sociais, que às vezes é uma coisa que falta um pouco na PUC, porque a gente tem uma parte muito administrativa e muito técnica. E então, só complementando essa ideia que as meninas trouxeram, essa dúvida, dizer que acho que essa é uma dúvida de qualquer estudante de biblioteconomia de qualquer lugar, porque cada uma das faculdades traz uma coisa no currículo diferente, a FESP, a USP, a PUC, a Unify, enfim. E então, falar que acho que depende muito, como eles falaram, para onde a gente vai e também do local, mais ou menos, onde a gente está inserido. Porque me parece que aqui em São Paulo essa área cultural é muito mais forte, mas em Campinas, por exemplo, a biblioteca universitária, com a própria Unicamp perto, é uma coisa que abrange a maioria dos alunos de Bíblio que se formam ou que saem de lá. Então, era isso, era só um complemento mesmo. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelas palavras de vocês. Eu sou aluna do técnico de biblioteconomia da ETEC Parque da Juventude. Eu vejo, estou iniciando na área agora, mas eu vejo essa coisa do viés muito claro, né? Pelo menos para a gente aqui de São Paulo. A ECA é o curso para quem quer iniciar na pesquisa acadêmica, quer fazer uma formação ultra top, né? A FESP, e nós temos professores praticamente todos só da FESP, nós não temos professores de outras escolas, é a faculdade que te põe no mercado, sem trabalhar, né? E da Unify a gente não tinha, eu não tinha nenhuma informação até hoje, e fiquei muito feliz com as suas palavras. Queria saber de vocês enxergam esse viés, não sei se esse seria o nome correto, mas vocês enxergam esse viés, que quem quer o caminho da pesquisa tem que vir para a ECA, quem quer o caminho do mercado de trabalho tem que ir para a FESP, quem quer talvez uma biblioteca mais voltada para a educação tem que ir para a Unify? Sim, na verdade, pelo menos na época de FESP, eu pelo menos enxergava mais esse caminho. Então, e falam também, às vezes, né, na faculdade. Então, a FESP fala, vamos fazer a parte prática da profissão, então é catalogação, é indexação, é aquela coisa, né, de mercado de trabalho mesmo. Então, é realmente isso. Mas também é a parte política, né?
Sim, exatamente. Então, essa parte pesa um pouco mais para a gente da FESP, com certeza. Então por isso também esse lado mais social também, por conta da FESP. Então, talvez, só talvez, seja por isso essa questão minha do advocacy. A FESP pode ter me contaminado um pouquinho só com relação a isso. O currículo do Unify é muito diversificado, né? Tem uma carga horária grande de teórica, de técnica, mas considerar que essa faculdade tem uma especialização em gestão de bibliotecas escolares, né? Então, tem uma grande parte dedicada a pensar ao papel das bibliotecas em espaços culturais e educacionais. Sim. Até recentemente eu vi alguns cursos de extensão, de contação de histórias, mediação de leitura, para além dessa especialização. Então, tem esse caminho aí tendencioso, para minha sorte, né? Que eu me identifiquei, me encontrei nesse lugar para o campo da educação e cultural. Quando eu entrei aqui no curso da USP, eu nem sabia que tinha biblioteconomia em outro lugar. E aí, porque eu não, como eu disse, eu caí assim, eu fui inserido abruptamente, eu não estudei sobre a possibilidade de onde eu vou me formar, enfim. E aí, durante o curso, que a gente começa a entender que existem poucas faculdades em São Paulo, capital, que oferecem o curso, e que existe sim uma diferença de formação, tanto pelo tempo que você estuda, o tempo de... Eu não sei quanto a carga horária, mas eu sei que na USP são de 4 a 5 anos, na Unify são 3 anos, na PUC são 4, então tem uma diferença aí de tempo mesmo da graduação, justamente talvez porque a USP tem esse viés bem acadêmico, sim, tem, a gente é incentivado a pesquisar e a publicar, e nós temos esse incentivo aqui a fazer uma pós-graduação, quando você se forma, enfim, um mestrado, né? Mas e eu também acho que realmente existe essa diferença, tá? Mesmo na Unesp, o meu chefe era da Unesp de Marília, e lá eles têm uma grade tecnológica, desenvolvimento de software muito, muito maior do que a nossa, assim. O meu chefe saiu da biblioteconomia programando, criando base em DSpace, entendeu? O TCC dele foi sobre isso, então a gente sente essa diferença assim nas faculdades, né? E aí também tem aquela questão que eu já foi comentado aqui durante minha graduação. A USP ela foi formada por um determinado professores de tais áreas, sejam de tal país. Se você pegar a linha teórica francesa é diferente da norte-americana. Isso eu acho que vai influenciando sim cada faculdade. Mas eu acho que na competência básica de um bibliotecário, assim, a gente não vai ver muitas diferenças, não. A gente vai ter todos os 3 profissionais capacitados, tanto é porque eu trabalhei já com os profissionais dessas todas as faculdades, Unesp, Unify, FESP e USP, do Claretiano, que eu nunca trabalhei com ninguém do Claretiano, e todos eles eram muito competentes no que faziam. Sim, então acho que eu não sei bem se você for escolher alguma faculdade, eu não sei bem qual critério você tem que adotar para escolher, entendeu? Mas às vezes eles colocam esses nomes para você não conseguir equivalência. Tá. É só para você não conseguir equivalência. Para quando você trocar de faculdade ter que fazer tudo de novo. Então ele talvez seja uma base com nomes diferentes, mas a gente sabe que é a mesma coisa. Entendeu?